Fala pessoal, bom demais, mais um dia aqui de podcast. Hoje é o episódio, é 54, Bu? 54. É um episódio muito especial, a gente está aqui com uma cantora, influenciadora social, né? Ela tem uma pegada bem legal na rede social, na rede social ela se comunica muito com o público dela e tem um público bem engajado. Está sempre na mídia, a gente vai falar um pouquinho sobre a história dela, é a Bruna Volpi. Eu vou passar a palavra pro Brunão e aí a gente já começa a entender tudo sobre a história dela. É isso aí, galera. Estamos mais um episódio de podcast, começando aqui com nossa convidada Bruna Volpi. É um prazer estar aqui com você, entender um pouco da sua história, trazer para os ouvintes, né, quem que é a Bruna de hoje, colhendo os resultados. É uma menina, é uma mulher, né, que nasceu em Campinas. Não, eu gostei mais do menino, pode deixar. Ela é de Campinas, interior de São Paulo. Começou cedo sua carreira como cantora, né? E hoje está aí nas internet e nas redes sociais, dentro dos hypes aí do momento. Então seja muito bem-vinda. Obrigada, meninos. Uhul. Bom demais. Obrigado, eu que agradeço o convite aí. Já gostei de cara. Que bom. Que legal, Bruna, que bom. você quer começar contando um pouquinho aí de como que você entrou? Da onde, desde criança, você cantava? Como que foi? A gente está falando de duas carreiras diferentes, né? Elas até se encontram, se tocam em determinado ponto, mas tem uma carreira, a Bruna cantora e a Bruna influenciadora, né? Legal. Então a pergunta é direcionada a qual, Bruna? Eu acho que... Eu acho que é legal você começar do começo da sua carreira de cantora, que você começou muito jovem. Tá. E como que foi toda essa trajetória de sucesso aí? Tá. A Bruna cantora, quem me acompanha já tá até cansado de escutar a história de que meu primeiro vídeo cantando foi com 2 anos de idade, né? E também falando que eu queria ser cantora quando eu crescesse. Você tem esse vídeo ainda? Até hoje? Eu tenho, só que em... Como é que chama aqueles... Fita? aquela VHS, fitona, VHS, é VHS? Não, Legal. videocassete. Videocassete. Essa faz tempo, hein? Essa aí... Eu tenho nesse... Mas eu preciso... Dá pra jogar Tem que voltar a fita. eu preciso trazer pro digital, porque é muito fofinha. Eu era muito fofinha, legal. gente. Você vai postar lá nas redes sociais, a galera vai pirar. Eu era endemoniadinha, mas fofinha, assim. Então aí, esse é o começo, né? Pra dizer que realmente a pessoa já nasceu querendo fazer música. Aí aos 8 anos eu entrei no conservatório, comecei a estudar, entrei para um coral, que era um coral bem renomado lá na minha cidade. E vou pulando etapas, pegando os pontos mais importantes, né? E aí, aos 14 anos, depois de todo esse tempo já estudando, já participando de alguns corais importantes, comecei a cantar profissionalmente, né? Então, ganhei o meu primeiro cachezinho cantando aos 14. Aí fazia casamentos, fazia eventos, fazia festas, ainda estudava, né? Então, estava acho que no colegial, né? Então, estudava de manhã, à noite ia cantar. Que legal. E aí continuei. E quando você era mais nova, você sempre era o centro das atenções ali do grupinho, que tocava um sonzinho? Porque eu sempre fui fissurado em tocar violão e eu nunca aprendi a tocar violão. Sempre. E sempre quem tem um violão é o cara que faz a prosazinha ali e tal. O Bruninho tava tentando ser descolado, é isso que ele tava tentando. Só que eu sou canhoto, aí eu pegava o violão, tava de Eu sou canhota também. Aí virava o violão, tava de outro jeito. Eu falei, não, esse negócio aqui não é pra mim, não. Você aprendeu a tocar de canhota. Na verdade o violão... quando eu fui fazer minhas primeiras aulas de violão pequenininha, aí a minha professora falou, não, toca que nem destro mesmo, tal, né? Eu não toco super bem nenhum instrumento, só arranho, assim, né? Porque quando eu dei aula, eu tinha que tocar para acompanhar os alunos, mas eu não sou uma pessoa que se considera instrumentista, embora tenha pessoas que tocam como eu que se consideram. Mas eu não me considero, porque eu estudei muito para dizer que eu sou cantora, que eu sou intérprete, então... não tem comparação, né? Fazer umas aulinhas no Cifra Club não me torna uma violonista. Mas quando eu vou pegar num pandeiro, quando eu vou pegar num surdo, que eu já fiz alguns trabalhos tocando surdo, né? Mas também não me considero surdista, aí eu toco com a esquerda, porque daí fui eu mesma que fui aprender sozinha, né? Legal. E que tipo de música você costuma cantar, tocar aí quando você vai apresentar?
O meu trabalho hoje em dia ele é mais focado no samba, né? Tá. Eu sempre cantei música brasileira, nunca fui pro internacional, nunca fui pro lado do internacional, porque eu sou apaixonada por música brasileira. Então, e quanto mais eu conheço, mais apaixonada eu fico, porque a nossa música é muito rica. Teve uma vez que eu fui num show da Leni Andrade, uma das maiores cantoras que a gente tem e que a gente já teve, né? Se pegar a história inteira da música popular brasileira, uma das maiores cantoras, das maiores intérpretes. E num show que eu fui dela lá em Campinas, ela falou assim: gente, eu já fui em mais de 300 festivais de jazz no mundo inteiro. E eu posso afirmar que no mundo inteiro, todo mundo tenta tocar música brasileira. Que legal. Então, tipo, o mundo inteiro paga pau pra nossa música, Que sabe? legal. Eu não tenho porquê tentar, não desmereço quem canta, mas eu tô falando da minha paixão, tô justificando a minha paixão, né? Antes que alguém já pegue, Bruno só falou mal. A minha paixão é justamente por reconhecer essa riqueza de ritmos e linguagens e instrumentos e tudo Legal. mais que a gente tem, e culturas que a gente tem dentro do nosso próprio país. Então, Só de estilo musical, né? O quanto que a gente tem, né? nossa. E em que momento você entendeu que você era uma cantora, né, profissional, que você poderia viver de música? Ou você começou a trabalhar com música e outra coisa, ou você só focou na música? Como que foi isso aí? Na adolescência eu acabei trabalhando com algumas outras coisas, até de curtição também, porque está, né, começando a trabalhar, né? Então, pintavam... Eu já trabalhei até como promoter de evento, de Campari, balada? tô brincando. Bacardi é o quê? Bacardi é vodka? Bacardi eu acho que é um... Bacardi Big Apple, né? Na verdade, ele é como licor, se fosse não sei, bom, sei lá. É de maçã verde, né? Só que Não, mas eu acho que é uma vodka. É uma vodka? Não sei, eu não chega a ser entendo uma vodka. muito. Eu lembro que eu trabalhava como promoter uma época, eu era adolescente, devia ter uns 16, 17 anos. E aí as marcas contratavam. Eu lembro desse trabalho da Bacardi especificamente, que aí a gente fazia os drinks pra pessoa no bar. Então, fiz alguns bicos, assim, mas só na adolescência. O que eu conheço é Campari, mas acho que você não é muito chegada não, né? Não, Campari eu gosto. Você não gosta muito de quem bebe, Eu né? gosto de algumas pessoas... Alguns que bebem, vai. Alguns que bebem. Alguns usuários aí, né? Galera, ó, a exatamente. gente tem um papo polêmico que a gente vai falar mais pra frente aqui. Vamos apimentar já isso daí, ó. A gente E- quer passar E por digo todo... mais, a gente tá esperando um convidado especial que ele vai chegar aqui no final do episódio. Estamos esperando um convidado aqui, hein, galera? Não e, saiam daí. e a Bruna tá doida pra ver ele chegar. Até a Bruna tá em dúvida se é Eu verdade. já tô até com a minha breja aqui pra oferecer. Então a galera que tá ao vivo aí no Instagram, ó, Não fica até saiam o daí, final porque eu aí, vou oferecer uma breja pra uma pessoa. que a hora que do show vai ser no final. Ô, Bruna, a gente vai falar sobre os impactos, a gente queria um pouco de dicas sobre todo o caminho, né? Os desafios que você teve. Mas, assim, eu queria falar sobre o que está muito em alta mesmo, que é essa situação aí que nas redes sociais você acabou se envolvendo, né? Propositalmente, defendendo toda uma ideologia errada que está sendo difundida. E, primeiramente, queria que você explicasse tudo isso que aconteceu, porque às vezes, de repente, a pessoa não está a par do que aconteceu. E aí eu tenho uma série de dúvidas que eu nem coloquei em roteiro aqui de pergunta, mas me assusta esse tipo de assunto e acho que assusta muitas pessoas. Eu queria desenvolver esse assunto com vocês. Eu e o Bruno já estava conversando mó cara aqui antes. Tá. Né? Então conta para nós um pouquinho o que aconteceu aí e até mesmo depois a gente podia trazer isso para dentro de uma realidade do quanto isso impacta na sociedade. Uma pessoa falando Boa. tanto de merda como isso. Já resumiu, né? Resumiu, é isso, aquelas, né? Bom, então, vamos lá, eu vou falar bem resumidamente mesmo, porque acho até que boa parte da galera já sabe, né? O meu conteúdo, para quem não conhece, agora falando da Bruna, influenciadora social, como o próprio nome já diz, eu falo de pautas sociais, né? Então, uma pauta muito presente é o machismo, né? Então, é combater o machismo, o patriarcado, a misoginia. E então, quando aparece pessoas com falas racistas, machistas, homofóbicas, transfóbicas, eu sempre exponho, trago para debate,
trago para reflexão, refuto, né? Quando a pessoa traz desinformação e tal. Então tem esse cara aí, né? O que eu apelidei de Calvo do Campari. E deixando claro que eu não tenho nenhum preconceito contra pessoas calvas, mas partindo do princípio de que ele diz que mulheres depois dos 30 anos perdem seu valor, uma pessoa que já é calva, fica aí a contradição, né? Então é só por isso. Sim. Não tenho nada contra pessoas calvas, não é um apelido para deixar essa palavra pejorativa. É só porque evidencia que ele não é um bebê para falar que mulheres de 30 anos são idosas, né? Boa. Então, o Calvo do Campari, ele faz muito conteúdo extremamente misógino. É um nível, assim, bem bizarro. Falas bem bizarras. E eu trazia muitos vídeos dele para refutar, para debater, Se né? posicionar contra Pra me o posicionar, argumento. sempre com bastante deboche, porque eu tento deixar as coisas de uma maneira um pouco mais leve, até quando dá, porque tem vezes que as pessoas ultrapassam o limite de um jeito que o negócio fica muito sério, nem dá pra debochar, mas sempre que eu posso eu trago, né, em forma de ironia, de sarcasmo, de deboche. E aí um dia essa pessoa resolveu... tá, aí tem um ponto importante, né, que eu fiz um exposed dessa pessoa que diz que mulheres com mais de 30 anos não prestam, perdem seu valor de mercado e blá blá blá, e mulheres que já têm filhos também, nananã. E eu descobri que ele fez parte de um reality show na Netflix, no qual ele tentava ficar com uma mulher de 50 anos, que já tinha 2 filhos, e a filha dela já tinha 33 anos. Ou seja, segundo o discurso dele atual, até a filha dela já tinha perdido o valor de mercado, né? Então, eu trouxe isso no Exposed, muito bem-humorado. Eu tava pulando de alegria quando eu descobri isso, né? Porque foi pra mim uma vitória. Descobrir porque que o cara é assim, né? Ele tomou um toco de uma mina de 50 anos e pegou raiva, né? Então, eu trouxe isso num vídeo bem debochado, assim. O vídeo viralizou pra caramba. No primeiro dia já bateu 1 milhão de visualizações só no meu canal, né? Um monte de outros canais compartilharam no próprio canal, que a gente não tem nem como medir as visualizações. E aí, no dia seguinte, eu fiz uma live com essa moça do reality show. A gente acabou se encontrando A moça que ele tava tentando... Que deu o toco nele. A Joelma. Joelma, se tiver aí, um beijo. A gente virou amiga, estamos seguindo no Instagram, fizemos uma live. E dia seguinte a essa live que eu acordei. E enfim, ele tinha feito uma ameaça de morte pra mim, pra outras 2 meninas, ele apagou, os seguidores viram. Enfim, vou dar uma resumida nessa parte. Mas resumindo, ele mandou a mesma ameaça pra nós 3, eu, a Lívia e a Vanessa. Apagou, mas seguidores viram, deram print. E a Lívia expôs, foi a primeira a expor isso, porque foi a primeira que conseguiu ver, né? Depois dele ter apagado. E a coisa tomou uma proporção, ainda bem, né? Porque geralmente não é toda a misoginia que toma uma proporção dessa. Mas eu achei super positivo tomar uma proporção a nível nacional. E o rolo é esse. Eu tentei resumir, mas não deu mais. Show de bola. Porque eu acho que você faz questão também de trazer isso a público e tornar isso a nível nacional, porque isso pode até parecer um caso isolado, mas parece que não, né? Não existe isso. A gente vê porque o cara sai falando um monte de besteira. E o cara tem 370 mil seguidores e gente respondendo, e você comentando com nós antes aqui. Isso só no Insta, né? E você comentando numa outra rede e gente defendendo ele. Então, a preocupação tanto sua também pelo fato de estar sendo difundido isso de uma forma pública e sem controle, né? O que eu acho bizarro são essas pessoas que ainda apoiam, né? E concordo com as atitudes dele, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre o termo Red Pill, né? Que tá na moda, né? Conversamos bastante sobre esse termo. O que é o Red Pill e o que significa isso dentro da sociedade? O Red Pill, ele é um movimento, se pode se chamar assim, né?
que faz uma alusão com as pílulas vermelhas do Matrix, né? Que diz que a pílula vermelha você toma e fica sabendo da verdade, né? Que é a pílula da verdade. E daí acho que é a Blue Pill, que é que você esquece de tudo, né? Então eles pregam que tipo, o discurso deles te traz para a realidade, para você se tocar do quanto as mulheres são manipuladoras e interesseiras e várias coisas assim bem bizarras. Então, de forma bem resumida, é isso, com discursos bem misóginos desse tipo que eu acabei de exemplificar, de que diminuindo, né, a mulher de acordo com a tua idade, com a sua estética, né? Então, por exemplo, a mulher tem que estar dentro do padrão estético, ela não pode ser gorda, ela não pode ter estria, ela não pode ser celulite, ela não pode ser mulher, né? Porque toda mulher tem estria e celulite, toda mulher tem uma gordurinha e tal, sim. Então, né? Isso é normal. É um movimento misógino. E o Red Pill é um movimento onde homens enxergam mulheres de uma outra forma, né? Vamos dizer assim. Na minha visão, é bem claro que transforma a mulher numa mercadoria, num objeto. Tá. Né? Porque você não pode falar assim de pessoas. Não é só de mulheres. Você não pode falar assim de pessoas. Nos resumir a idade, a estética, enfim. Né? Quando que você começou a levantar essa bandeira, né, e ser uma líder desse movimento em defesa das mulheres e tudo mais? Quando você começou a perceber isso e você falou, pô, eu preciso me posicionar? Eu sempre fiz, sempre. Não só em relação a isso, eu sempre fui uma pessoa que se posiciona. Eu nunca fui neutra, nem meus sabonetes são neutros. Então, eu sempre fui uma pessoa, né, até na escola eu era muito rotulada como a aluna difícil, como a prontona, como e tal. Eu era muito hiperativa, né? Então, por exemplo, tem uma história, eu já contei em algumas outras entrevistas, eu encontrei uma vez uma professora minha que deu aula para mim no maternal. E eu tava fazendo um show lá em Campinas, no Franz Café. Legal. E essa professora tava lá. Ela me encontrou, Legal. Eu devia ter uns 24 anos mais ou menos. E aí, no fim do show, ela veio falar comigo e com as amigas dela. E ela falou, Bru, eu fiquei muito feliz de te ver aqui cantando super bem, porque eu sempre achei que você não ia dar em nada. Ela falou isso na minha cara. Eu falei, nossa, obrigada, né, pelo elogio. Aí ela começou a contar, assim, né, pra mim, pras amigas dela, falou assim, gente, lá no colégio tinha maternal 1, maternal 2 e a sala da Bruna. Então disse que eles chegavam na sala dos professores e daí já chegava assim, hoje eu vou dar aula na sala da Bruna. Tipo, o professor que ia dar aula na minha sala... Você era da turma do fundão. Já chegava já falando, não, hoje eu vou ter que lidar com aquele monstrinho, né? E o que acontece? Hoje em dia é mais comum, as pessoas já sabem lidar com meninas hiperativas. É um pouco mais raro, né? Segundo a psiquiatria e os índices mostram que a hiperatividade ela é mais comum em homens, né? Mas hoje já sabe-se que existem meninas que também são hiperativas e sabe lidar com elas, né? Mas há 10 anos atrás já ainda não se sabia, né? Então... Hoje isso aí tem nome, é TDAH hoje, né? TDAH. Eu não gosto muito de me prender a esse nome, porque hoje todo mundo fala que tem TDAH, todo mundo que é meio... todo mundo diz e tudo mais, fala, pô, eu acho que eu tenho esse negócio aí. Porque são sintomas que, algum deles, todo mundo vai ter. Algum sintoma que, tipo, quem nunca colocou a colher dentro da geladeira, fez um negócio assim, como uma hora que tava brisando, Sim. né? Então, assim, a hiperatividade é uma coisa um pouquinho mais rara em meninas, né? Então, eu sempre fui rotulada e, inclusive, por causa do meu TDAH, eu esqueci qual que era a pergunta. Nem eu sei mais qual que era. Vixe, então nós três estamos com um problema de TDAH, porque esse negócio o que eu queria dizer pra você, termos são sempre difíceis, né? Mas eu percebo que você é muito empoderada, assim, né? Uma pessoa muito... Eu lembrei. Ele perguntou quando que eu comecei. Tô melhor que vocês, viu? Viu? Mas tudo isso pra dizer que desde pequena, porque desde pequena eu escutava
eu era podada, eu era punida por ser quem eu sou. Isso te fez mais forte também, né? Isso fez eu mandar todo mundo tomar no cu. Mas te criou um Você gatilho, era aquela né? menina que subia no palco, pegava o microfone e saía falando? Não, todas as escolas pelas quais eu passei, tinha festa, eu cantava. Eu pegava o microfone, eu fazia formaturinha de qualquer coisa, de colégio, eu cantava. Então, daí chegava numa escola nova, eu lembro que teve uma escola que eu fui no colegial e era muito grande e ela era bem o colégio da modinha, assim, né? Daquelas pré-vestibular, assim. E eu recebia vários bilhetes, assim, de ameaça. Mal chegou na escola e já se acha a cantora da escola, porque... É mesmo? Eu lembro que, nossa, já rolou de... Então, já tava rolando ameaça na escola, já. Já, cara, já rolava umas tretas. Faltava você tirar uma foto do bilhetinho e postar na internet, igual você faz hoje, né? Eu acho que não tinha onde postar, né? Tinha telefone, mas não tinha diretor, rede social, né? Não tinha rede social. Aí, galera, pra quem não conhece a Bruna, vai lá no perfil do Instagram dela, que ela posta algumas polêmicas aí que ela vai recebendo no direct, né? Alguns homens aí que vêm... Dia a dia. Né? Que vem mandando umas cantadinhas ali, aqui. Como que é isso aí? Como que você... né, dribla isso aí? Como que você leva na brincadeira, você leva na esportiva ou você pega meio que arco isso aí? Então, eu vou falar duas coisas aqui. A primeira é a segunda vez que você fala, né, que eu faço polêmicas. E eu sempre fui taxada uma pessoa que aborda ou faz polêmicas ou gosta de polêmicas. E isso é que eu já me acostumei hoje, mas é uma coisa que não vou dizer que não me incomoda mais, porque incomoda, porque assim, quais são meus temas? São pautas sociais. Essas pautas, por que elas são polêmicas? Eu concordo com você, eu sei que elas são polêmicas, mas elas não deveriam ser. Então eu enfrentar um cara que acabou de declaradamente ser racista, por exemplo, eu apontar o dedo na cara dele e mostrar e falar esse cara foi racista, isso não deveria ser considerado polêmico, deveria ser considerado o básico a se fazer, né? Então eu sempre tive um senso de justiça muito apurado e muito forte, né? Então eu sempre defendi pessoas. Desde pequenininha, eu entrava em tretas de escolas. Na escola, quando tinha bullying, essas coisas, como que você viu isso daí? Você interferia? Você tentava... Tinha os dois lados, né? Se eu enxergasse a injustiça, eu ia pra cima, como já aconteceu. Tomava uma posição. Como já aconteceu de eu defender uma menina de um pedófilo e eu era adolescente, mas tinha o lado também do qual eu era ignorante em relação a todas essas pautas e eu reproduzia muitos desses preconceitos, né? Então eu já fiz muito bullying na minha vida. E eu falo isso com a maior vergonha, mas tem até que ponto o bullying é brincadeira e o bullying chega a ser prejudicial na escola, tudo mais? Cara, eu acho que o bullying nunca é bom, assim, sabe? Tem alguns limites, mas assim, você... Aliás, até uma correção, porque o bullying ele não é brincadeira, né? Eu falei de uma forma errada, né? O bullying ele já, quando é o bullying, na verdade, já extrapolou e aí você já tá ofendendo a pessoa, já tá tendo... Mas assim, até que ponto a brincadeira se torna um bullying e... porque, de repente, você pode explicar isso pra nós de uma forma... acho que é do como a pessoa se sente. Se a tua brincadeira incomodou o outro, constrangiu o outro, envergonhou, deixou essa pessoa chateada de alguma forma, esse é o limite. Eu acho que esse é o limite. Se a outra pessoa gostou da brincadeira, tá ótimo. Se a outra pessoa não gostou, né, tem um psicólogo muito bom que uma vez eu ouvi ele dizer que fazer piadinha com o outro é uma forma de punição. E eu achei isso tão fantástico porque uma das coisas que me fez sair de Campinas foi o tanto de piadinhas que eu escutava a respeito da minha carreira lá. E aquilo me incomodava, cara, me deixava constrangida, me deixava chateada. E quando eu... Consumia sua energia, né? Porque, sabe, eu chegava nos lugares, era sempre alguma piadinha com algum conteúdo meu, ou com a minha situação, que tipo, daí comecei a viralizar. Nossa, agora tá famosa, não sei o quê. Agora que veio ver os pobres.
Daí você fica esperando Virou a pessoa estrela. falar brincadeira, mas a pessoa não fala que é brincadeira, ela só te constrange na frente de todo E mesmo que mundo. fala, ela já, na verdade, ela já deixou toda a merda já no ar, já criou... Já criou um clima e você fala, porra, cara, eu vim te ver tocar, coisa que você não faz, você não vai me ver tocar. E aí, em vez de você ficar falando, pô, que bacana que você veio, Bruna. É sempre uma piadinha e tal. E quando eu saí de Campinas, cara, foi um alívio pra mim, assim, porque eu parei de escutar essas piadinhas. E quando eu escutei a palestra desse psicólogo, né, Hélio Guilhardi, quem quiser pesquisar, é um psicólogo maravilhoso, né, comportamental. Eu falei, cara, é isso, é uma punição. É uma forma de punição, porque você se sente mal, você se sente constrangido, você se sente coagido, intimidado, né? Então, acho que a diferença de uma brincadeira para um bullying é essa, é o efeito que causa no outro. Você acha que que eu perguntar para você aquele momento que eu estava elaborando uma pergunta, eu ia comentar com você, eu vou até voltar nela, depois eu pergunto essa ideia nova aqui. A gente vê que você é empoderada, tal, desde criança, né? E tipo assim, você consegue, de repente, em palavras, dar uma dica para quem está escutando, para quem está consumindo na rede social e depois assistindo o episódio, da onde que você tira essa força? Se isso é um reflexo das experiências que você teve ou se isso é um ensinamento que você teve durante a vida? Que dica que você dá que possa, de repente, trazer a mulher sair de uma posição de vítima que um agressor tá impondo? Peraí, que foram duas perguntas diferentes. A primeira pergunta foi como fazer uma pessoa se empoderar mais, é isso? O que eu percebo muito forte é o seu empoderamento, né? E eu queria entender de onde vem toda essa força. Tá. Né? E com isso, entendendo toda essa força, que eu tenho certeza que você deve ter mapeado já isso internamente, as pessoas devem conversar isso com você, eu queria saber de que forma, ou que dica que você consegue passar para quem está escutando, que de repente ela consiga trabalhar isso nela. Tá. Tentar ser um pouco a Bruna, né? É irônico, eu nem sei se eu já tinha feito essa análise anteriormente, mas eu fiz agora enquanto você falava. É irônico que essa minha força, né, que o pessoal costuma dizer, ela vem justamente de uma sensibilidade aguçada que eu sempre tive. Então, olha como os opostos estão próximos, né? Uhum. Eu acho que toda essa força... Eu sempre fui muito sensível. Muito sensível. Então, do mesmo jeito que eu sou explosiva, eu sou chorona também. Então, se eu ouvir algum caso que eu não gosto ou que me entristece, eu choro pra caramba. Eu fico triste com coisas que algumas pessoas consideram pequenas. Eu fico muito brava com coisas que pessoas... né? Eu sou muito explosiva, assim, em tudo. Muito sensível, né? E, consequentemente, eu sou uma pessoa que tem muita empatia. Desde pequena, eu tenho muita empatia. E isso, assim, eu posso dizer, assim, com os meus... Todos os psicólogos, né? Eu sempre fiz terapia, sou uma pessoa muito preocupada com o autoconhecimento, em ter percepção do outro também, para não invadir espaços de outras pessoas, né? Porque lembrando, viu, gente, terapia não é bom só para nós mesmos, é bom para as pessoas com quem a gente convive também. É bom para todo mundo, né? Quanto mais terapia você fizer, não vai ser só melhor para você, vai ser melhor para quem convive com você. Boa. Então, e eu sempre escutei isso dos meus psicólogos, né? Que eu tenho uma empatia muito aguçada. Então, o que eu tenho para dizer para as pessoas, exercitem a empatia. Para de tentar julgar as pessoas sem se colocar no lugar, né? Então, uma coisa que eu costumo fazer é quando a pessoa não consegue entender a gravidade de uma situação que eu passo, por exemplo, por ser mulher. Aí eu tento colocar uma situação que oprime aquela pessoa. Então, por exemplo, se for um rapaz negro, eu falo, cara, mas você que é negro. Imagina, acontece... Daí eu tento trazer essa situação essa do analogia machismo para ele, pro racismo. Ou então, se eu tô falando com uma pessoa que é gay, tenta trazer isso pra... Né, eu faço algum comparativo, traço algum paralelo. Até mesmo com esse idiota aqui, na verdade, você fez a mesma coisa. Você pega uma coisa que ele consegue sentir na pele, que é a questão dele ser calvo. Sim, sim.
Tipo... Analogias, né? Pra poder trazer pra pessoa, ela sentir a mesma facada que ela tá dando no outro, ver se ela gosta. Poxa, não é legal, né? Exatamente. É pra mostrar, escancarar a hipocrisia, né? Mas eu não tentei fazer ele sentir empatia, não. Eu quis fuder ele mesmo. Tirar sarro da cara dele mesmo. Mas eu acho que exercitar a empatia, assim, é a chave, sabe? Eu acho que se a gente estivesse num mundo onde as pessoas têm mais empatia e conseguem... Porque é aquilo... Por que eu sou uma mulher que luta também pelo fim do racismo, pelo fim da homofobia, pelo fim da transfobia? Eu não sou trans, eu não sou lésbica, eu não sou negra. Mas por que eu luto por essas causas também? Porque eu tenho empatia, né? Então, gente, tenta se conscientizar, tenta estudar, tenta... Sabe, se você não quer estudar, tenta observar, pelo menos. Porque se você tiver um poder de observação, você já vai ver. Porque isso está escancarado na nossa sociedade. Essas opressões estão escancaradas na nossa sociedade. Né? Se você é hétero, compara. Observa como a sociedade trata o teu amigo gay. Se você é branco, observa como a sociedade trata você e o teu amigo preto. Né? Se você é homem, observa como a sociedade trata e cobra a tua amiga que é mulher. Né? E hoje a sociedade está meio que tóxica, né? Todo mundo tem muito poder de voz e fala o que quer. Principalmente na internet, que você fala alguma coisa ali, apaga a hora que você quiser, some a hora que você quiser. Você não precisa ter aquele tete a tete ali com a pessoa e a pessoa fala o que quer. Então, assim, fica um ambiente meio poluído. Então, a gente fica meio com, né, receio de, pô, será que é um ambiente realmente que é pra mim tá? Será que tá fazendo mal pra mim isso aqui? As pessoas muito relevantes, elas não entram por causa disso, né? Eu ia perguntar pra você assim, ó, imagino que por você não estar dentro, assim, você não é negra, né? Imagino que tem uma classe social média alta, tudo mais. Então, eu imagino que você esteja meio que numa bolha, né? Assim como todos estamos. De que forma você consegue romper essa bolha para conseguir ter todo esse ponto de vista social? A empatia. Mas só olhando de fora, ou você tenta, por exemplo, o número de amigas negras, você conversa com pessoas mais pobres, pessoas mais humildes, para entender um pouco mais, além da questão de entender que eles realmente estão numa situação mais... Ninguém é mais frágil, mas está numa situação mais frágil. Você tenta... De vulnerabilidade, né? Isso. Seria a palavra. Você tenta conversar, ou você tenta... Não sei, você tem bastantes amigos que estão dentro desses grupos, transexuais, homossexuais, mas conversa com eles sobre isso. Sim. Como que isso afeta a vida deles para... Sim, eu acho que é fundamental a gente escutar, né? Porque, assim, local de fala, por exemplo. Local de fala é um termo que as pessoas não sabem o que significa, né? Então as pessoas falam assim, eu não vou falar de racismo porque eu não tenho local de fala. Todos nós temos local de fala em tudo, né? Qual é o meu local de fala dentro do racismo? É de uma branca, o meu local é uma branca privilegiada, que usufrui dos privilégios de ser branca, né? Eu faço parte do grupo que oprime, eu faço parte do grupo opressor. Esse é o meu local de fala. Então, quando eu vou falar de racismo, eu falo do ponto de vista de uma mulher branca, né? Então, é muito importante a gente escutar a pessoa que fala do local de fala do opressor. Então, se eu quero falar de racismo, antes de eu falar, eu tenho que escutar o protagonista daquela luta, né? A pessoa que está sofrendo a opressão. Eu tenho que escutar. Não adianta... Porque, por exemplo, entender as dores da pessoa, né? Exatamente. A gente vê muito homem, por exemplo, que quer apoiar o feminismo, mas eles só seguem homens, né? Ou brancos que querem apoiar o racismo, só seguem brancos. Tipo, mano, você não vai conseguir ter uma visão. Você tem que escutar as minas, você tem que escutar os pretos, você tem que escutar os gays, você tem que escutar, entendeu? Então, você tem que dar voz para essas pessoas. Então, acho que é por aí. Legal. E, Bruna, vendo que você é uma líder de movimento, você levanta, né, tá bem claro isso, que você defende essa bandeira. Qual que é a mensagem que você deixaria para a turma que está ouvindo, né? Uma mensagem positiva e que você espera daqui para os próximos anos, aí como um projeto, alguma coisa, né? O que você espera da sociedade, quanto das mulheres se posicionando? O
que é o seu desejo para daqui 10, 15 anos? Eu não falo muito de desejo, porque eu sou meio... Eu tenho ideais demais. Mas o que eu posso dizer que pode deixar as pessoas com uma esperança é que, estando dentro dessa realidade e aqui na linha de frente, lutando, eu posso dizer que as coisas estão melhorando sim, embora muitas vezes não pareça. Porque quando a gente se depara com um Calvo do Campari da vida e toda a sua legião de seguidores, a gente pensa, puta, as coisas não estão mudando, as coisas estão... Às vezes a gente pensa até que estão piorando, né? Porque, como você disse, a internet deu voz para todo mundo, deu voz para as pessoas legais e deu voz aos babacas também. Sim. Então, não é porque a gente está escutando os babacas que a internet, que o mundo piorou. Não, é porque a internet deu voz para todo mundo, né? Mas, por exemplo, a matéria passou no Fantástico e se a gente comparar o número de seguidores que ele ganhou e que nós, as vítimas, ganhamos, a gente ganhou muito mais seguidor que ele. Isso já é um ponto positivo, por incrível que Mas pareça. mesmo assim ele ganhou seguidor. Ele ganhou alguns poucos, assim, mas isso já era de se esperar. Só que, assim, tendo em vista o estado que o nosso país estava nos últimos anos, todos os discursos que o nosso ex-presidente aí fazia e era apoiado, né, discursos homofóbicos, machistas e tal, eu esperei muito pior, assim, né? Você acha que o cenário tá mudando para um cenário eu positivo? não acho, eu tenho certeza, porque assim, é que nem eu te falei, só dessa ameaça de morte ter ganhado uma repercussão nacional já é um ponto positivo. E explica para nós o que é o feminismo e o quanto ele é importante, por que ele é importante, por que esse movimento é tão importante para vocês? Tá. O feminismo que eu luto é um feminismo que abrange todas as mulheres. Absolutamente todas. Então, eu me preocupo em abordar todas as intersecções, né? E então, uma mulher... Eu tento deixar claro que as diferenças entre as lutas minhas, por exemplo, e a luta de uma mulher negra. A minha luta e a luta de uma mulher com deficiência. A minha luta e a luta de uma mulher trans, né? Então, cada mulher e essas intersecções são intersecções de dificuldades, de opressões e estão em locais diferentes na sociedade. Então, eu gosto de deixar isso claro, porque tem pessoas hoje em dia que se dizem feministas, mas, por exemplo, excluem mulheres trans da tua luta. Para mim, isso não é feminismo. Então, que fique claro que o meu feminismo é um feminismo que inclui absolutamente todas as mulheres, né? E para mim, uma pessoa que fala, não, eu sou feminista, mas eu não defendo mulheres trans, porque... Então, você não é feminista, né? Então... Só dói no dela, nos outros não dói, né? Porque é um discurso transfóbico que algumas pessoas que se dizem feministas acabam adquirindo, né? E a gente está num país que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo, e a gente lidera esse ranking aí há mais de 10 anos. A gente está num país onde a expectativa de vida de uma pessoa trans é em torno de 30 anos. Caramba! Então... Qual que é a maior causa de morte? Disso, você sabe? Não, talvez cara, é difícil, né? eu já cheguei também. a ver, mas eu acho que tá entre Porque eu imagino que deve ter depressão, deve ter... Assassinato tem muito, suicídio, né? Que eu não sei os índices certinhos de cada um. Mas imagina que essas pessoas, elas são excluídas da sociedade, né? Mas é 30 anos? Por volta de... O último estudo que eu tinha visto era 35, mas esse dia eu vi a Sâmia falando que é 27. Então, por isso que eu falei em torno, que eu tô meio desatualizada dos últimos estudos, mas é em torno de 30 anos. Ô Bruna, vendo o seu Instagram, a gente observa que você é um grande poder de influência, né, para as mulheres e para todo o Brasil. As pessoas te procuram no Instagram ou nas redes sociais para desabafarem ou, né, procurarem ajuda. Como que é isso aí? Muito. No começo era muito pesado, porque no começo eu me sentia na obrigação de ajudar todo mundo. E isso me deixou quase doente. Porque eu me envolvi em histórias absurdas, eu me envolvi em, por exemplo,
eu me assumi gay e meu pai começou a me espancar. E aí eu tentei entrar na história, louca, sabe? Tipo, até eu criar a consciência de que, eu tenho a minha forma de ajudar é essa. Falando disso na internet, trazendo para debate, denunciando quando eu acho que a minha denúncia vai dar em alguma coisa. Mas eu não sou polícia, eu não sou advogada, eu não sou juíza, eu não sou do Conselho Tutelar. E as pessoas me confundem com tudo isso, às vezes. Cara, tem vezes que as pessoas me relatam coisas que eu falo, mano, vai na polícia, cara, não era pra mim. É que tem um quarto poder, que é o poder da mídia, né? E aí o poder da mídia, ele também é muito importante. Sim, né? Por isso que eu disse, né? Quando eu acho que denunciar publicamente vai ser importante e vai ser o jeito de resolver, eu faço. Mas tem pessoas, eu recebo assim, todo dia assim, olha o que meu primo falou pra mim. Eu recebo isso. Tem muito isso? Muito. Olha como meu primo falou. Aí mostra o primo ou o amigo sendo homofóbico ou racista, eu falo, denuncia na plataforma, Jesus. E em que momento que você começou a realmente virar uma figura pública no Instagram, assim? A partir de que momento da sua carreira você começou a usar as redes sociais a seu favor? Eu sempre usei as redes sociais pra minha carreira de cantora, né? Militar, eu sempre militei em algumas coisas, mas eu sempre me policiei por conta da carreira. Até mesmo porque produtores sempre falavam, cuidado, você vai perder fã, você vai... não vão mais te contratar, se você Eu acho que até não, né? Na verdade, não, acho que aconteceu ao contrário. Até potencializa. Porque na pandemia, quando eu tive que parar de cantar, obrigatoriamente, foi a primeira vez desde os 14 anos que eu fiquei sem show, né? Então, imagina, eu fiquei assim, o que eu faço, gente? Desde os 14 anos que eu não ficava sem ter show. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu peguei o celular e comecei a gravar, e apertei o foda-se. Aí que você começou a entrar pra essa... fazia tudo. É mesmo? Dava minha opinião pra caramba. Primeira semana de pandemia, eu já tive meu primeiro vídeo, assim, muito viralizado. Porque foi quando o Bolsonaro fez aquele discurso dele de que podia sair na rua, que não precisava ficar em casa. Foi com 1 ou 2 semanas de pandemia isso aí. Eu falei, mano... Aí eu fiz um vídeo, esse vídeo viralizou pra caramba, assim. Já comecei a ter hater pra cacete. Aí eu lembro até que eu tava aqui, assim, ó, olhando o Facebook e ficava assim, ó, o barulhinho ficava de tanto comentário. Nossa. E assim, eu não conseguia acompanhar. Porque era assim, por segundo. Era assim, dezenas por segundo. Então era... E eu comecei a ver, daí começou os bolsonaristas, né? A falar as coisas bacanas. Porque eles falam, tipo, tomara que você seja estuprada. E como que você lida com o hater? Você responde ou você meio que engole e prefere não abraçar a causa? Tô achando ou você já chega chutando o balde já e cai pra dentro? Se eu tô aqui de boa e... se eu tô aqui de boa e de repente vem um comentário, eu falo, vou responder. Eu respondo em vídeo, né? E o pessoal adora. Aí eu respondo em vídeo, tirando um sarrão. Tipo, tem um vídeo aqui que ele tá viralizado até hoje, já faz mais de 2 meses. E ele tá viralizado até hoje, que é um cara que falou assim, a Bruna Volpi não é bonita, ela já é bem senhorona e não sei o quê. E aí você entra na foto do cara, o cara visivelmente tem uns 15 anos a mais que eu, totalmente fora do padrão estético imposto para homens, né? E aí eu coloquei ele assim no fundo e falei, porra, que pena que o Cláudio não me quer. Eu já sei até o nome dele, que ele me segue em todas as redes. Eu bloqueio ele vai me seguir em outra. Aí ele vai fazendo os fake. Ele é um puta fã. Qualquer coisa. Deve estar aqui na live com algum fake. Com certeza. Certeza que tá aqui na live com algum fake. Mandar um abraço pra ele. Aí, Claudião. É nóis. Deu uma melhorada no shape? Não dá pra melhorar, porque o negócio dele é interno mesmo. É um recalque. Mas a vida do cara, essa aí, eu já vi ele xingando várias outras meninas, assim. Ele deve ser esse red pill aí. Passou dos 30, ele tá lá chamando a menina de velha, sendo que ele já tem uns 50, entendeu? Legal. Bru, estamos chegando na reta final, o nosso papo tá muito bom, né? Conhecemos muito a sua trajetória, a sua história. É legal, muito bacana a causa que você defende, que você, né, se posiciona.
queria que você deixasse uma mensagem para os ouvintes que estão nos escutando, uma mensagem de positividade ou algum momento da sua vida que fez mudar, realmente virar a chave. Sabe, Bruno, eu também, antes disso, né, eu queria, o movimento feminista, tudo mais, né, tem várias bandeiras, e eu queria entender, né, a parte, nos negócios, né, existe uma luta muito grande para a igualdade de gêneros, para cargos, mulheres, classes sociais, tudo mais. E até que ponto o movimento feminista, né, e os movimentos seus encostam um pouco nisso, até mesmo para a parte artística, você tenta ajudar e quanto que isso impacta? Impacta em tudo, né? Tá em tudo na nossa vida. Eu sou uma cantora, hoje o meu nicho principal de música é o samba e o pagode, que é um nicho extremamente machista. Que cantora de pagode nós temos hoje? Se você coloca aí, galera, coloca aí pagode no Google, vai dar um monte de flyer lotado de macho. Não tem mulher. Não tem mulher que canta pagode. Não tem mulher. Nem E quando samba. tem assim, mulher fria até as 10. Entendeu? Porque daí eles colocam mulher como atrativo. Porque, mulher fria vai dar mulher pra caramba. Então venham pra você pegar mulher. Então é um meio extremamente machista, né? Então encosta em tudo, encosta no nosso dia a dia. Essas lutas, elas fazem parte do nosso dia a dia, né? Qualquer mulher, o jeito que ela é tratada na rua, quando ela sai para comprar um pão na esquina e voltar, ela já tem que se deparar com o olhar de um monte de cara que vai olhar ela assim, que vai subjulgar, que vai reparar na roupa que ela tá usando, que vai julgá-la pela roupa que ela tá usando, dependendo da roupa que ela tá, vai assediar. No local de trabalho, ela vai ser subestimada, ela vai ganhar menos que o cara que faz a mesma função que ela e às vezes porcamente, né? Então, encosta em tudo, nos relacionamentos, nas relações é muito importante. Se você tem uma relação heteroafetiva, busque saber disso, né? Homem, busque saber o que você pode fazer para a sua relação ser mais saudável, né? Porque estudos indicam que em relações heteroafetivas, as mulheres geralmente, né, em grande parte, ficam com o físico e o emocional abalados, debilitados. E os homens não. Eles têm tanto o físico quanto o emocional protegidos. E isso não sou eu que estou falando, são estudos, né? São estudos da psicóloga Valesca Zanello, que é uma psicóloga estudiosa de gênero, super renomada. Minha fonte é uma fonte segura, ela tá aí na mídia, tá no Fantástico quase todo fim de semana, porque ela é uma pessoa, né? Nós vamos trazer ela aqui. Traga, porque ela é maravilhosa. E os estudos dela apontaram isso, né? Então, estudem, busquem saber o que você pode fazer para a tua relação ficar mais saudável. De repente, você está sobrecarregando a tua mina e você nem sabe, né? Emocionalmente, você está sendo abusivo e nem sabe. Virou uma relação tóxica, né? Você pode estar fazendo gaslighting com ela, nem sabe, e várias outras coisas, né? E grande parte dessas pessoas estão dentro de uma relação tóxica, só que não percebem, né? Ou, sei lá, não enxergam. E isso acaba realmente afetando tanto o emocional quanto a estrutura física ao longo do ano. Sim. E isso aí acaba com a pessoa. Acaba. Ô Bruna, durante a nossa conversa eu me lembrei aqui que a gente... Eu achei que ele deu uma murchada, você não acha? Não, ele tá com sono, eu acho. Ou ele tá muito concentrado. Eu tô concentrado. Eu acho que ele tá bugado, ainda tá pensando o que ele vai colocar no Instagram lá. O que acontece? Eu me coloco como um aprendiz pra caramba nesse podcast mesmo, porque são assuntos que realmente fogem um pouco da bolha, né? Eu, como homem, e os negócios geralmente são muito cercados por homem, não deveriam. A gente vê nas revistas quando tem uma CEO negra, uma empresa com maioridade de mulheres, não deveria ser uma notícia, porque isso deveria ser um padrão. Então, eu fico com dedos mesmo para falar, porque realmente a gente, não que a gente é machista, mas nós estamos enviesados dentro de uma sociedade que existe um monte de
preconceito e a gente acaba assumindo isso para nós, né? Então, minha preocupação... Eu já parto da premissa que somos todos. Tudo Sim. isso. Racistas, machistas, homofóbicos. Eu não posso dizer que eu não sou nada disso. Eu já fiz piadas machistas, eu já fiz piadas racistas, eu já fiz piadas homofóbicas, já fiz piadas transfóbicas, e como eu já ri das mesmas, né? Antes de ter consciência, capacitistas. Então, todos esses preconceitos estão sim dentro da gente. Eu, por mais que eu seja feminista, muitas vezes a minha primeira reação é julgar uma mina. Né? Ou tipo, vem alguma amiga minha falar que o cara traiu ela. O que eu já vou falar? Pô, que puta. Porra, velho, o cara é teu namorado, não a mina. Né? Sim. Então a gente tem esse ímpeto de subjugar esses grupos que são oprimidos, né? E eu imagino que pra você é mais difícil porque você tá aqui, né? Não, então... Tipo, se eu fosse tentar traçar um paralelo pra algum grupo oprimido, você não tá em nenhum, cara. Tipo, tá ligado? Não, Então a dificuldade de entender deve ser maior ainda. Né? Sim. Eu acho que eu consigo entender, só que talvez eu não consiga dar algum ensinamento. É que você nunca foi oprimido por ser o que você é. Mas assim, dentro de uma sociedade onde existem vários tipos de preconceito, o preconceito vem de várias formas, né? Então, desde uma piada pequena, né? Então, pode ser desde mas aquele gordinho estava me perturbando. Eu já sofri preconceitos, nada comparado a um preconceito que uma pessoa negra já possa ter sentido, ou alguma coisa do tipo, né? Preconceitos até banais, eu poderia classificar assim, como... por exemplo, até mesmo em negócios, né? Por exemplo, lá atrás, quando comecei a fazer negócio e tudo mais, eu botava para tentar me impor como, sei lá, como eu não era mais velho, aí eu botava uma camisa, né? Eu botava uma caneta aqui e tudo mais, e o que acontece? Virava piada. E eu me lembro que eu estava numa casa de um amigo meu uma vez, não sei se isso se classifica dentro do que a gente está conversando em geral, mas de certa forma me encostou, entendeu? Eu acho que assim, o bullying tem lugar de bullying, preconceito tem lugar de preconceito. Então, assim, eu não... por exemplo, o que você falou agora se compara a vezes que eu... Teve uma vez que eu fui num samba e eu tava com uma saia e um cropped e aparecia um pedaço assim da minha barriga. E aí eu escutei a tarde inteira que eu tava com um cinto branco, de tão branquela que eu sou. Então, isso é um bullying. Sim. Né? Racismo é outra coisa e é muito mais grave. Então, assim, a gente tem que saber o local de cada coisa. Né? É um bullying, eu fiquei chateada, ok. Mas eu nunca vou ter medo de sair na rua por ser branca. Eu nunca vou perder uma vaga de emprego por ser branca. Então, eu sofro bullying por ser branca? Sofro, vez ou outra, sim, branquela, parece não sei o quê. Nananã. Agora, eu não corro risco de vida só por ser branca. E tudo isso uma pessoa preta sofre. Sim. Como uma pessoa homossexual também, como uma pessoa transexual também. Então, o conselho que eu dou pra ti é ter consciência de todos os privilégios que você tem. Né? E não é culpa tua. Não é culpa tua que você é um cara que tem esse privilégio e usufrui sim desses privilégios. O que você pode fazer com isso? Usar esses privilégios para dar voz, porque você não tem noção do tanto de pessoas que só escutam homens como você. Só. Tipo, ele vai olhar pra minha cara e falar, é a mina falando. Agora, se você falar a mesma coisa que eu falei, eles vão dar ouvido. Né? Então, você não tem noção o quanto que um homem branco, hétero, você é hétero, né? Sim, você falou lá da sua namorada. E eu acho que é então um pouquinho desse peso que você sente, né? E por isso que você transborda isso, né? Porque você falou assim, poxa, como eu também não sou tão reprimida, né? Não tô dentro dessa classe e tudo mais, então... mas eu tenho uma... só por eu sentir a opressão em uma dessas causas, eu já consigo sempre trazer pra mim... Sendo ser mulher, né? Ser mulher, tá certo. Ser mulher. Desculpa. Qual delas é ótima. Desculpa. Não, mas dá pra ver que a cabecinha dele tá pegando fogo. Dá pra ver. Tá aqui, não, ó. Eu tô aprendendo. Não, e ele pisando em homens tá muito sensacional. Ele assim, com medo aqui, não, porque se eu... vai devagarzinho. Mas daí, se eu falar e de repente eu... Porque eu já sofri
Não preconceito, mas... Tá pisando em ovos, tá pisando em ovos. Sim, tô pisando em ovos. Não, mas que mesmo. bom, que bom. Não, Mas assim, não quero fugir da pauta. É que assim, é legal, ótimo. é temas que a gente não tá acostumado a conversar, né? Sim. E como você é uma referência nesse assunto, Aham. hoje é o momento da gente, né, perguntar e tirar as dúvidas. Tá A gente certo. realmente somos ignorantes nesse quesito de, né, de algumas coisas, de não saber algumas informações. A gente também tá meio por fora, né, desses negócios. Eu acredito que o mundo está em transformação, né? A todo momento. E as informações vêm e a gente já tem um preconceito, né? Que a palavra, ela é uma palavra meio, tipo assim, ela já vem do preconceito por uma coisa trazida por uma coisa ruim, mas na verdade é um conceito preconcebido na sua cabeça em cima de uma coisa. Eu vou para aquela festa, mas vai ser ruim, já é um preconceito. E aí o que acontece? A gente tem alguns preconceitos na nossa cabeça e aí a gente vai tentando trabalhar isso. A minha ideia, na verdade, é não fugir da pauta, por isso que eu fico pisando em ovos. E não falar besteira. Não falar Tá com besteira. medo. Não falar Com besteira. medo de ser cancelado. Vou fazer um corte seu, viu? Ah, mas eu não sou cancelado. Não, sabe mas por quê? ele não falou nenhuma besteira assim. Mas eu não sou cancelado, porque eu dificilmente seria... Por isso que eu já brequei ele antes, eu já falei, nunca compare um bullying com racismo, com uma homofobia, com uma misoginia, né? Não tá Porque- certo. porque- Daqui a pouco a gente vai fazer um story e vai fazer um tráfego pago ali pra dar uma Não, é bombada no isso, Instagram. é isso. Bom, então vou voltar na onde o Bruno tava naquele momento. Mas peraí, aprendeu a lição ou não? Eu acho que não 100%, Não, mas não, eu te não. Aprendeu a garanto. lição de que você como homem branco, hétero, Ah, cis, isso sim, com certeza. tem que usar a tua voz para dar voz a esses grupos que são oprimidos por pessoas como você? Sim, não faço isso como E deveria. sem se ofender. Tipo, se você viu uma mina falando, pô, os caras não prestam, você não tem que falar nem todo homem, você tem que falar, os caras não prestam mesmo. Sim. É que nem eu, quando eu vejo meus amigos do movimento negro falando, porra, branco fazendo branquice. Eu não vou me ofender, cara, porque eu sei que branco faz branquice. Eu sei que branco é filho da puta, eu sei que branco é racista. Eu sei que quem oprime os negros são os brancos. Então por que eu vou lá chegar e falar, nem todo branco? Ah, porque você não faz o básico do básico, você quer aplausos? Tem um monte de branco sendo racista. Então vamos sair desse papel de defesa, de quando falarem mal de branco, eu vou lá me defender, porque eu não fiz isso que aquele branco fez. Sim. Eu não fiz isso que aquele hétero fez. Escuta e dá voz. Né? E dá voz. Olha o que... Então você como homem, né? Olha o que esses homens estão fazendo com essas mulheres. Olha o que esses brancos estão fazendo. E se falarem mal de homens, se falar mal de brancos, deixa falar. Porque você sabe que é verdade. Se você estudar, você vai ver que é verdade. Porque quem comete racismo são os brancos. Quem comete misoginia são os homens. E assim por diante. Né? Então usa a tua vozinha, man, que, ó... Você é um megafone, você tem uma função de megafone. É isso, acho que tá respondida a minha pergunta também, né? É, Essa é a acabou. mensagem que ela queria passar aí pra galera que tá ouvindo. Acabou Então, use o juntando. poder da sua influência pra transformar no mundo melhor. Agora é vai isso? deixar as redes, né? Agora, E esse pede é. pro pessoal seguir o canal. Gente, segue aqui, ó. Segue aqui, o canal é... Arroba Arroba- como fazer. Arromba, tô brincando. Arroba como fazer, sem Podcast. Podcast. Underline podcast. Vem, vamos ensinar, ó. Vamos ensinar o homem branco hétero privilegiado a dar voz. E vocês aí, eu já sei, não me odeiem. Vão lá me seguir, entender mais sobre essa pauta, entendeu? Né? É isso aí. E é bruna.volpe, minhas redes sociais. Tô em todo lugar, facinho de me achar. É isso aí, galera. Então, se você curtiu esse conteúdo, esse papo que a gente falou aqui, né? Todo esse conteúdo, comenta aqui no vídeo o que você achou, né? Qual que é o seu posicionamento sobre tudo isso aí. Vai no Instagram da Bruna também, manda uma mensagem pra ela, comenta lá nos vídeos. É isso aí. Meu Instagram é Bruno_Nakati, o arroba do podcast, arroba como fazer _podcast. E tamo junto. E aí, Vitão, isso. qual é o seu? O meu é Victor HDC Moraes, você vai me achar lá. E agora eu vou para minha segunda aula com a Bruna,
que vai ser no offline, ela vai me explicar tudo mais que ficou faltando aqui. Depois ele vai fazer um vídeo ensinando vocês. É, isso aí. E a galera que tá aí hoje presenteando a gente, né? Do nosso podcast. Débora, assessora. Os meninos toda aí. A equipe aí dos bastidores, toda a equipe. ó. Eu cheguei aqui e falei, gente, quanta gente. Era aberto ao público, eu não sabia. É isso aí. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Tamo junto. Valeu. Valeu, galera. Até.